Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, atualmente sou professor de Física no Colégio Savassi, em BH. E devido a essa pandemia da Covid-19, nós professores estamos gravando essa série de videoaulas para que você, aluno, possa dar continuidade no seu processo de aprendizagem. A aula de hoje é voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio e a gente vai falar sobre movimento harmônico simples. Esse conteúdo eu achei até estranho estar no livro de vocês, eu pesquisei, ele não é um conteúdo programático que cai no Enem. Esse é um conteúdo muito complexo para o ensino médio. É um tipo de conteúdo que ele é voltado para o ensino superior, física, engenharias, e que não deveria estar no capítulo que está, no capítulo 5 do livro de vocês, porque o segundo ano ele é voltado em assuntos termológicos. Ele não tem muito a ver, não tem absolutamente nada a ver com termologia, mas mesmo assim a gente vai falar brevemente sobre esse tema, tá bom? Pessoal, tô deixando no canto direito os meus endereços de contato. Você pode estar me contatando pelo YouTube, através do pesquisar lá no YouTube, Davi Souza, professor biofísico. Lá no YouTube você vai encontrar o meu canal e vai ver diversas videoaulas minhas sobre física. Vai ter a aula anterior, que são aulas de conteúdo da prova, principalmente dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos. Tá bom, isso aí. E pessoal, eu tô deixando também o meu endereço de e-mail. Caso você tenha alguma dúvida, pode estar me mandando via e-mail, que assim que possível eu vou estar respondendo a todos. Pode ser uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, pode ficar à vontade, tá bom? E tô deixando também o meu Instagram para que você possa me seguir, tá bom? Então segue lá, Davi Souza 13. Me segue lá, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje, movimento harmônico simples. Então vamos lá, pessoal, vamos começar pelo movimento harmônico simples. Vamos começar pelo movimento periódico. O que é isso, esse movimento periódico? Como essa aula é um pouco complexa, eu preciso que vocês prestem atenção nos símbolos e na parte mais tranquila dela para que vocês possam entender o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, movimentos periódicos. É um fenômeno é periódico, quando se repete identicamente em intervalos de tempos iguais. Vamos pensar o seguinte, esse aqui é o Sol, ok? Aqui eu tenho até uma florzinha aqui, que vai representar muito bem o Sol. E esse canetão azul é a Terra, correto? Então vamos pensar. A Terra está girando em torno do Sol, Ela dá um giro completo em torno do Sol a cada 365 dias e algumas horas. A cada um ano, ele dá um movimento completo em direção ao Sol. Percebam o seguinte, esse fenômeno ele é periódico? Ah, Davi, ano que vem eu acho que a Terra vai dar a volta no Sol em 200 dias. Vai ficar assim, vai ficar mais rápido. Aí no outono ela vai estar mais com preguiça, ela vai mais devagar. Ela vai dar em 500 dias. Isso acontece, pessoal? Claro que não. Isso não acontece. Como a gente sabe, a Terra ela sempre girou e sempre vai girar até o dia em que a Terra acabar. Ela vai girar em 365 dias e algumas horinhas lá que corresponde ao dia depois do eclipse, mas enfim, demora um ano para poder dar uma volta em torno do Sol. Algum momento da existência dessa rotação, a velocidade diminuiu? Ou a velocidade aumentou? Não.
Simplesmente ela sempre foi contínua e ela foi periódica, né? Sempre manteve o seu tempo de 1 ano. Sempre manteve o seu tempo de 1 ano. E sempre manteve a sua velocidade. A sua velocidade sempre foi constante. Ok? Então, essa é a primeira ideia do movimento periódico. Vamos pensar o seguinte. Se a gente pegar uma mola e colocar um peso igual aqui na figura A, nessa primeira figura, como vocês podem ver que a mola está normal, né? Ela está paradinha lá, está presa num ponto tal, tem outro peso e ela não está nem muito esticada, nem muito comprimida. Beleza, tá? Num ponto zero. Ela está no seu ponto de equilíbrio, tá? Estática, correto? Nessa segunda situação aqui, a gente esticou o peso e fez com que a mola, né, ela esticasse, ok? Ela esticasse, ela ficasse bem, a energia dela ficasse bem concentrada na mola, correto? E eu tenho no outro ponto aqui, no terceiro ponto, a mola bem comprimida inicialmente, ok? O que vai acontecer na situação 2 e na situação 3? Primeiro, a partir do momento que eu soltar esse peso A, eu vou estar liberando energia. Liberar essa energia vai fazer com que a mola se movimente. Correto, né? Você sabe, vai e volta. E no ponto, na figura 3, a mesma coisa. A partir do momento que eu libero, que ela está lá comprimida a mola, entendeu? Eu relaxei, vai e vai voltar. Então, pessoal, o movimento harmônico simples, ele é basicamente essa ideia de movimento, entendeu? Pensa comigo o seguinte, se não tivesse a resistência do ar, vamos imaginar que a gente está num lugar que não tem resistência, nenhuma. Nem do ar, nem da água, nem de nada. É um lugar, é um espaço. No espaço a gente fez essa situação. Esticou a mola e comprimiu a mola. A partir do momento que a gente soltar, pum, esse movimento ele vai ficar constante. Existe alguma força fazendo com que o movimento pare? Davi, no espaço não tem gravidade, né? Então o movimento vai continuar. É isso. O movimento lá do espaço vai continuar. Se a gente tem algo que não cria resistência, a tendência do movimento é continuar. Deixa eu tentar pegar um pêndulo aqui. Vou pegar o meu fone de ouvido. Olha só. Não preocupa não que ele tá limpinho, viu, pessoal? Aqui, ó. Peguei meu fone e fiz um pêndulo, correto? Tem um peso aqui, tem um fio condutor e tem uma massa, correto? Vamos imaginar a situação seguinte. Davi está no espaço. Davi pegou o fone dele nessa posição aqui, aumentou a sua posição e soltou. Eu estou no espaço, não tem nenhuma resistência contra ao movimento. Soltei. Esse movimento vai ficar para sempre. Olha como é que ele é constante. Ele tem a mesma direção, ele é periódico, e ele faz o mesmo movimento num certo intervalo de tempo. Aqui eu estou mexendo um pouquinho para poder ficar contínuo. Por quê? Porque nesse momento a gente está na Terra. E na Terra aqui tem a resistência do ar, que vai fazendo com que esse movimento perca energia, até que ele vai chegar num ponto e que vai parar. Talvez vai demorar um pouquinho, né? Pode parar, meu filho, pode parar. Aí como é que ele foi perdendo? Velocidade, até que ele parou. Por que ele parou, pessoal? Porque atualmente nós estamos na Terra. E a Terra tem a resistência do ar. Então faz com que o movimento seja diminuído, entendeu? O movimento, em vez de ficar lá tranquilão, movendo sem parar, tranquilo, tô lá no espaço, lá tenho a minha força tal, tranquilo, vou ficar movimentando lá para sempre. Se eu faço isso no espaço,
deixo lá, prendo meu fone, deixo lá balangando lá. Volto e ficar lá olhando, ela vai ficar... Nossa, isso tá balançando já que tem 1 ano, 10 anos, 20 anos, isso nunca vai parar? Não, nunca vai parar. É o movimento da Terra. Por que a Terra nunca para? Raul Seixas falava, o dia em que a Terra parou. Nunca vai parar, Raul Seixas, nunca vai parar. Por quê? No espaço não tem gravidade, existe a sua força de rotação, e essa sua força de rotação vai fazer com que ela sempre fique em rotação. Ok? Conseguiram entender essa definição inicial? Espero que sim. Tranquilo, pessoal. Então agora eu preciso que vocês entendam 2 pontos super importantes da aula de hoje, que são os pontos A e o ponto X, ok? Que são itens assim extremamente importantes para que vocês possam entender o conteúdo. Mais para frente, não sei se eu vou cobrar isso, tem até uma função para cada um desses itens, mas vocês vão ver como é que é tranquilo. Então vamos imaginar o seguinte, vamos focar primeiro no Azinho, ok? O Azinho. Como vocês puderam ver, o que é esse A, pessoal? Esse A, ele significa amplitude do movimento. Como vocês podem ver aqui eu coloquei um A positivo e um A negativo. Nesse primeiro ponto aqui, essa é a amplitude máxima que essa mola consegue esticar. Já nesse outro pontinho aqui de baixo, que é o ponto negativo, é o ponto mínimo onde eu consigo comprimir essa mola. Então vamos pegar aqui no meio, aqui, que é a zona de conforto, que a mola não vai nem para frente nem para trás, é o ponto 0, entendeu? Então o que é esse A? O A, ele é a amplitude de movimento. Ele é o ponto máximo e o ponto mínimo. Então a gente sempre vai trabalhar com pontos, o ponto máximo daquele sistema e o ponto mínimo, ok? Tranquilo? Beleza. Então vamos pensar em valores aqui. Deixa eu fechar aqui e colocar de novo. Vamos imaginar que aqui eu coloquei um valor de 10 e do outro lado aqui de menos 10. Como vocês podem perceber, o exemplo aqui coloca o 0 como ponto do meio, é o ponto inicial. Se aqui, bonitinho, eu andei como amplitude máxima 10 centímetros para a direita, na hora que eu for para o outro lado, eu também tenho que andar 10 centímetros. Então a amplitude do movimento ela sempre vai ser igual em ambos os lados. Nunca nenhum lado vai ser maior que o outro. Ambos terão a mesma amplitude, correto? Beleza? Essa definição é de boa, né? Deu para pegar tranquilo. Pegaram aí de boa? Espero que sim. E o X, Davi? Vocês me perguntam, e o X, Davi? Pessoal, o X, ele é essa linha preta aqui de baixo, que é a elongação máxima ou mínima. Na verdade, isso é um ponto dentro da nossa amplitude. Deixa eu voltar aqui para minha tela. E esse X aqui, essa elongação, que é o nome que isso chama, é o X que a gente pode colocar. Eu posso colocar um X aqui, entendeu? A gente quer saber a amplitude do movimento. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Calcule a amplitude do movimento do ponto 0 até o ponto X que tem 10 centímetros. O que ele quer saber, pessoal? Ele quer saber a amplitude do movimento do ponto inicial até aquele ponto. Eu posso colocar o ponto X na extremidade do ponto A? Posso, que aí vai ser uma elongação máxima. Eu posso colocar um ponto X no ponto menos A? Posso, também vai ser a elongação mínima. Mas geralmente nos exercícios, em prova,
eles não colocam no mínimo ou no máximo, porque senão fica muito simples o cálculo. Vocês vão colocar lá, variou tanto. Então, já sei que essa variação equivale à amplitude desse movimento, equivale a tanto. Entendeu? Mas pegando como exemplo aqui, vamos lá. Eu coloquei um X aqui, ó. Um X aqui. Aqui, nesse pontinho aqui. Calcule a elongação do período. Aqui vamos supor que aqui é um ponto 4, porque não está tão no meio. Você vai calcular o tanto que ele passou desse ponto até ele chegar aqui, quanto que ele variou? 10. A amplitude desse movimento até no ponto 0, 10. Até no xzinho, 4. 10 mais 4, 14. Então essa amplitude de movimento x aqui, 14. Pô, Davi, fácil assim? Eu falei, fácil. Mais para frente que vai dificultar. Vou ver aí como é que vai estar o nível da turma, né? Pra gente ver se a gente avança muito nesse assunto ou se a gente dá uma recuada. Porque igual eu falei, esse é um conteúdo que ele não é para o ensino médio. Ele é um conteúdo de ensino superior. Ele não é cobrado no Enem, mas pelo edital que saiu, não vai ser cobrado. Mas vai que dá a doida, ou você, aluno, quer fazer, já tô saindo do Savassi, vou fazer um concurso, Davi, tô preparado e tal, já vai sair sabendo fazer, tá bom? Então, é isso aí, vamos para a próxima parte desse conteúdo. E pessoal, percebam o seguinte, vamos pensar que eu tô de skate, entendeu? O professor tá hoje tranquilão, com um skate preso numa mola. E ele vai de uma parte a outra. O professor ficou maluco, né? Ah, andando de skate, né, professor? Ah, tá. Nada a ver, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Qual que vai ser meu primeiro movimento? Tô no ponto 0 e estiquei meu skate. Estiquei até sair da tela. Soltei, fui pra lá. Cheguei nessa pontinha do vídeo aqui, vai ter... Tô chegando, a força tá diminuindo, tô comprimindo. Chegou no ponto máximo, voltou, vai gerar uma força e mandando pro outro lado. Vou chegar aqui no outro lado. Cheguei no outro lado aqui, mesma coisa, eu vou parar, pessoal. Cheguei aqui, uma outra força vai vir, vai me jogar. Aí eu vou ficar assim, Qual ponto a energia do movimento vai ser igual? No ponto 0. O ponto 0 aqui no meio vai sempre ter uma energia com velocidade igual. Exemplo, aqui eu cheguei aqui, sofri o tiro, cheguei no meio e comecei a perder velocidade. Fui perdendo velocidade, cheguei aqui, O movimento harmônico simples, ele transforma energia elástica em energia cinética. Então é muito importante que vocês prestem atenção nessa definição. Movimento harmônico simples transforma energia elástica em energia cinética. Quase que eu esqueço. Vamos lá. E o que há no MA, que é no movimento harmônico? A inversão do sentido de movimento, ok? A velocidade, pessoal, ela sempre vai ser igual, né, a 0 num ponto X. Ela vai ser sempre constante. Por quê? Porque sempre vai ter a sua amplitude no máximo e vai vir para o outro lado e vai ser forçado. Vai e volta, vai e volta. Então, sempre o que vai acontecer no movimento harmônico é sempre a inversão do sentido do movimento. Entendeu? Você não vai só para um lado, não. Chega num momento, você volta, ok? E aí, pessoal, então se a gente sabe que o que acontece no movimento harmônico é o seguinte, a inversão de movimento. A velocidade que isso vai acontecer, ela vai ser nula. Vai ser nula, correto? Meu cabelo tá feio, vamos arrumar. A velocidade, ela vai ser nula.
E o ponto de equilíbrio? Qual que é o ponto de equilíbrio? A gente sabe que tem um ponto de equilíbrio aqui, correto? Esse ponto de equilíbrio é o ponto central da trajetória. Esse vai ser o ponto de elongação. Vai ser o ponto x igual a zero. Vai ser um ponto nulo, correto? Se a gente sabe que ali se equilibra, né? Tem um equilíbrio e tal na mola. A mola não tá nem esticada, né, Davi? Nem tão comprimida. Ela tá ali neutrona, tranquila na dela, sossegada. Correto? Tá de boa, né? Então, a gente sabe que aquele ponto, ele é o ponto de elongação. E quando a gente chega num ponto X, né? Vamos colocar ele, vou chamar o nosso amiguinho aí, o nosso ponto de equilíbrio de X. Qual que é o valor dele? Ele vai ter um valor nulo. E X igual a zero. Aí você fala, Davi, tá começando a complicar, né, Davi? Você já tá querendo complicar a parada. Calma. E aí, pessoal, pensa comigo o seguinte. Se a gente perguntar assim, Davi, o ponto de alongação é aonde? É no ponto central, que é onde ele vai começar a perder velocidade. Porque pensa comigo o seguinte, ó. Vamos pegar essa mola aqui, ó. A velocidade do ponto de equilíbrio, nesse ponto aqui, ela vai ser máxima em módulo. O que que isso quer dizer, Davi? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui, ó. Vou pegar meu lápis, peguei meu lápis. Seguinte, o professor Davi pegou, esticou essa mola, correto? Na hora que eu soltar, que eu der aquele tirão para poder fazer com que isso vá mais rápido, na hora que ele chegar aqui no meio, ele vai chegar com a sua velocidade máxima. O máximo dele ganha velocidade, chegou no ponto máximo, no meio, né? No ponto zero, ele chegou na velocidade máxima, rasgando. Depois que ele passar desse ponto médio, né? O que ele vai começar? Ele vai começar a perder velocidade, ele vai começar a fazer um movimento retardado, né? Ele vai começar a perder velocidade. Aí ele foi perdendo, chegou nesse pontinho aqui. O que vai acontecer? Foi comprimir essa mola o máximo possível. O que eu vou fazer? Vou soltar ela de novo. Ela vai voltar com a força da pressão. Vai chegar no ponto zero novamente com o que, pessoal? Com a velocidade no máximo, estalando, no tiro, no grau. Vai chegar no ponto médio com a velocidade super alta, correto? De boa? Beleza. Aí quando ela chegar no próximo ponto, ela vai começar a perder velocidade em movimento retardado. E bem devagar, tranquilo, devagarzinho, de boa. Chegou aqui, foi comprimida, pro outro lado, chegou no ponto médio em velocidade máxima. Então o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: toda vez que a gente chegar no ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio? Que é o ponto zero, é o marco zero, é onde o sentido sempre vai tá assim, equilíbrio. A mola não vai estar nem tão esticada, nem tão comprimida. Na hora que ele chegar nesse ponto zero, ele vai chegar nesse ponto zero, nesse ponto do meio, na sua velocidade máxima. A partir do momento que ele passa desse ponto zero, ele sempre vai perder velocidade, independente de que lado ele for. Veio, bateu, chegou no ponto zero, veio. Ele sempre vai fazer um movimento acelerado e depois ele vai fazer um movimento retardado, ok? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o período, né, e a frequência. O que é o período, pessoal? O período, deixa eu pegar meu lapisinho aqui, né? O período, a gente chama ele de T.
O período é o tempo necessário para que ocorra uma repetição. No sistema internacional, o Tzinho aqui está em segundos. Então vamos lá. É o tempo necessário para que ocorra uma repetição. Se eu perguntar para você, deixa eu pegar o meu sol. Cadê o meu sol aqui de margarina? Pessoal, alunos, me respondam o seguinte. Quanto tempo que a Terra demora para dar uma volta completa no Sol? Vocês vão falar, 365 dias, professor. 1 ano. Beleza, 1 ano. Então, a gente sabe que 1 ano, ele vai dar uma volta. Então, o período é esse tempo gasto para poder dar uma volta. Ok? No sistema internacional, como que a gente vai tratar isso? A gente vai tratar isso através dos segundos. Beleza, né? Tranquilão, Davi. Isso aí tá dominado. E a frequência, professor? A frequência é o seguinte, pessoal. A frequência é o número de repetições por segundo, ok? O número de repetições, a gente vem aqui e coloca aqui. Frequência, que é o Fzinho, é o número de repetições por segundo. No sistema internacional aqui, como vocês podem ver, está em Hz, está em Hertz. É o número de repetições em Hertz. Vamos supor, você vai na academia, o cara lá pega e fala lá, faça aí 10 flexões. Vamos colocar flexões, que é o único nome de academia que eu sei. Faça 10 flexões em 30 segundos. Tá correto? Tá correto. Ele quer saber, ele te deu um período e te deu uma frequência. Ai, professor, eu gosto de ir no shopping comer comida japonesa uma vez por mês. Beleza, tá correto. Você vai uma vez por mês, né? A gente pega um período de 1 ano, uma vez por mês. Você vai lá com a sua frequência, né, de uma vez. Então você vai no ano lá 12 vezes comer uma comidinha japonesa. Eu prefiro um churrasco, viu? Se me chama por um churrasco. Então, pessoal, a gente sabe que a amplitude que o período a gente trabalha com o tempo e o F, que é a frequência, a gente trabalha em Hertz. O período a gente vai trabalhar em segundos, né, pelo sistema internacional, e a frequência a gente vai trabalhar com Hertz. De boa, pessoal? Deu para poder entender tranquilo aí a questão do período e da frequência? Espero que sim. Então vamos lá fazer alguns exercíciozinhos de fixação. E aí depois eu vou deixar os mesmos exercícios para que vocês possam estar praticando em casa, tá bom? Então deixa eu baixar minha carinha aqui. Isso aqui, ó. Vamos lá. Questão. Determine o período T e a amplitude A dos movimentos harmônicos simples indicados a seguir. A posição de equilíbrio corresponde ao ponto zero, sendo indicados os extremos da oscilação. Figura a seguir. Não há forças dissipadas. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui por esse exemplo que a gente tem os bloquinhos aqui, que são as extremidades, correto? A gente conseguiu entender o seguinte, que a frequência ela é igual ao período e o tempo é igual a frequência. A frequência vai ser igual ao tempo e o tempo vai ser igual ao período. Então, quando eu sei uma coisa, eu sei a outra, correto? Então, nesse caso aqui, o que eu sei, pessoal? Eu sei que a frequência ela equivale a 10 Hz. Aqui, ó. A frequência aqui, ela equivale a 10 Hz. Eu tenho um ponto de equilíbrio, eu tenho um ponto zero de equilíbrio,
entendeu? E aí, eu tenho um ponto zero de equilíbrio e a distância entre um cubinho e o outro, ela equivale a 20 centímetros. E o que a gente quer descobrir aqui? A gente quer descobrir o período, correto? Então vamos lá, a gente sabe aqui que T é igual a 1 sobre F, que é a frequência, ou F é igual a 1 sobre T. T é o que eu quero descobrir, né? Qual é a frequência? A frequência, eu sei que ela equivale a 10 Hz, ok? Sobre 1. O que eu vou fazer? 1 dividido por 10. Tranquilo? Então eu sei que o meu tempo, né, equivale a 1 segundo. E qual vai ser a minha distância, né? Qual vai ser a distância de um ponto ao outro? A distância entre o ponto ao outro vai equivaler a 10 centímetros, né? Porque se o tempo equivale a 0,1, a distância vai equivaler a 10 centímetros, ok? Agora um outro exemplo aqui, pessoal, sem estresse, né? No mesmo esquema, como vocês podem ver, ó, a ideia, nesse caso eu coloquei ela invertida, né? Eu inverti o movimento da mola. Então, como vocês podem ver aqui, tem os seus dois pontos e o ponto do meio, que é o ponto zero, ok? O que eu sei? Eu sei que a frequência e o tempo são iguais, ok? Então, eu vou fazer o cálculo aqui. Se eu sei que a frequência se a frequência vale 2 Hz, eu vou dividir 1 sobre 2, eu vou ter igual 0,5 segundos. Ele demora meio segundo para ir de ponto a ponto até o ponto zero, ok? E qual que vai ser, pessoal, a amplitude a amplitude do movimento? Se tivesse amplitude do movimento, ela vai ser de 2 centímetros, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Vai vir 2 para um lado, 2 para um lado, 2 para o outro. Tranquilo, né? Sossegadinho. Vamos fazer mais alguns exercíciozinhos? Vamos, né? O dedinho já deu uma aquecida, já deu para fazer. Pega seu caderno aí, faça todas as anotações, tá? Faça as anotações do período e da frequência, tá? Pode estar fazendo aí no seu caderno todas as anotações, porque vai ser importante você ter. Volta esse vídeo um pouquinho, escreva, né? Quanto vale o período, quanto vale a frequência, bem tranquilo, para que vocês peguem essa ideia. Se a gente sabe o período, a gente sabe a frequência, porque uma é proporcional à outra. Beleza? Então vamos para o próximo exercício aqui do nosso movimento harmônico simples. Vamos para o terceiro exercício. A figura mostra um bloco de massa M preso na extremidade de uma mola ideal. Se o bloco for puxado 20 centímetros para baixo da posição de equilíbrio e abandonado em seguida, ele oscilará com frequência de 5 Hz. Despreze a influência do ar. Então, o que isso quer falar, pessoal? A gente sabe que tem uma frequência nessa mola de 5 Hz, ok? A gente consegue perceber aí que tem a frequência de 20 Hz. Se o bloco for puxado 20 centímetros para baixo da posição de equilíbrio, né? Da sua posição de equilíbrio, e depois solto, ele vai estar sofrendo uma oscilação com uma frequência de 5 Hz. Então, o que a gente tem que fazer? Analisa as afirmações a seguir. Vamos lá, afirmativa 1. A amplitude do movimento oscilará do bloco é de 20 centímetros.
A amplitude desse movimento é de 20 centímetros. Vamos voltar aqui. A amplitude, a figura mostra um bloco de massa M preso na extremidade de uma mola ideal. Se o bloco for puxado 20 centímetros para baixo da posição de equilíbrio e abandonado em seguida, calma aí, deixa eu voltar aqui. A amplitude do movimento oscilatório do bloco é 20 centímetros. Então está correto. Ele se movimentou 20 centímetros. Tranquilo. Essa está correta. O bloco efetua 5 ciclos a cada segundo. Vamos fazer os cálculozinhos. A amplitude dele eu sei que é 20 centímetros. A frequência é 1 sobre 5, equivale a 0,2 centímetros. E a frequência é igual a 5 Hz. Vou lembrar o seguinte, o professor falou que a frequência é o número de oscilações por segundo. Então, se aqui a gente está falando em 5 Hz, quer dizer que ele fez 5 ciclos. 5 ciclos a cada segundo. Ele variou, ele sofreu a sua variação de 5 ciclos a cada segundo. A sua frequência, se ela é de 5 Hz, lembra? Volta um pouquinho do vídeo, vê lá a tabelinha lá de Hertz, de segundo, foi há minutos atrás. Volta um pouquinho, olha lá. Frequência, período. Assiste isso aí, tá bom? Vamos lá. O período do movimento oscilatório equivale a 2 segundos. Vamos fazer o cálculo lá. A frequência é de 1 sobre 5. Qual que vai ser o tempo? Se a gente sabe que tempo é igual a 1 dividido pela frequência, se a frequência vale 5, então, pessoal, vale 2 segundos, né, Davi? 1, aqui, ó, aqui mesmo eu já estou fazendo. 1 sobre 5 é igual a 0,2. O período de movimento oscilatório disso aí equivale a 2 segundos? Pô, Davi, deixa eu pensar. Equivale, né, Davi? É lógico que equivale. Você fez o cálculo aí, mostrou aqui tudo bonitinho. E resolveu. Então é isso. Resolvido o nosso probleminha. Ok? Então aqui também é um verdadeiro. O bloco tem velocidade nula ao passar pela posição de equilíbrio. Vamos pensar o seguinte. O bloco tem velocidade nula ao passar pelo ponto de equilíbrio. Vamos pegar a explicação do Davi. Pô, a explicação do Davi foi muito boa. O que o Davi pegou e falou? Ele falou que na hora que tiver lá na molinha, né? Na sua molinha lá tranquila e tal, ele vai estar oscilando, né? Na hora que ele chegar no ponto do meio aqui, o que vai acontecer? Ele vai chegar na sua velocidade máxima. Na hora que ele passar do seu ponto central, que ele vai começar a ter uma perda de velocidade. Então, depois que ele passa do ponto central, ele passa rasgando, velocidade máxima. Passou o ponto de equilíbrio, vai começar a ter um movimento retardado. Vai começar a se retardar. Então, o bloco tem velocidade nula ao passar pela posição de equilíbrio? Lógico que não. Ele passa no ponto de equilíbrio com velocidade máxima. Depois de passar do ponto de equilíbrio, ele começa a perder velocidade. Chegou na outra extremidade, chegou na outra extremidade, e assim vai. Sempre que lembrar que na hora que ele chegar aqui no seu pontinho de equilíbrio, ele vai estar no máximo do máximo da sua velocidade. Ok? Beleza, então a gente sabe que essa afirmativa aqui, a afirmativa 4, ela é uma alternativa falsa, não é correta. Nos pontos de inversão, a velocidade é máxima. Vamos pensar, o Davi tá falando que, eu tô vindo aqui no gás. Ó. Cheguei no cantinho da câmera aqui, ó. Vamos pegar aqui meu dedo ao ponto máximo. Vamos pegar aqui saindo do ponto máximo. Eu vim pra cá,
chegou no ponto de inversão, comprimiu a mola, chegou no máximo aqui, ó. Vocês nem vê mais a pontinha, comprimiu tanto, deu o tiro e voltou. Na hora que ela tá chegando nesses pontos aqui do cantinho da minha tela, tá na velocidade máxima? Não, não, tá vindo aqui, travou aqui, tá no movimento retardado e voltou para o movimento com velocidade. Então, nos pontos de inversão, a velocidade é máxima? Não. Nos pontos de inversão de movimento, a velocidade ela vai chegar minimamente possível. Vocês lembram que no início da aula eu mostrei que um ponto é positivo e o outro ponto é negativo? Porque vai ganhar velocidade sempre indo para qualquer um dos lados. Na hora que chegar no ponto central, vai estar na sua velocidade máxima. Mas na hora que estiver nos pontos da extremidade, vai estar perdendo velocidade. Vai estar na sua velocidade mínima, porque vai estar no movimento já retardatório, de chegar aqui, cheguei aqui, perdi meu movimento, vou voltar para o outro lado. Deu para entender, pessoal? Deu para entender de boa? Foram esses 3 exercíciozinhos aqui, ok? Então, pessoal, o que eu vou mudar aqui? Eu vou deixar alguns para casas para que vocês possam fazer. Eu vou mudar essa frequência e o tamanho, tá bom? Vou fazer primeiro um simples para que vocês possam entender, tá? Vocês vão fazer essa mesma questão. Deixa eu puxar minha câmerazinha para cá, né? Sem fazer desenho na minha câmerazinha, porque meu rostinho tá muito bonito hoje. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui nesse 10 aqui, vou apagar esse 10 e vou apagar esse 20. E vou colocar aqui como 60. E aqui a frequência como 30. Ok? Nossa, esse 60 ficou horrível. Vamos lá, de novo. 60 cm. 60 cm. Isso aqui. E uma frequência de 30, correto? Quero que vocês façam esse mesmo exercício com essa frequência de 30 Hz e esse tamanho de 60 centímetros, ok? A aula de hoje ela está acabando por aqui, ela vai acabar um pouco antes, porque esse é um conteúdo que no ensino médio, o máximo que é possível de se cobrar é isso. É só até essa parte. Mais que isso, é totalmente superior. É uma coisa assim que vocês não vão ver mesmo. Então assim, não tem necessidade de eu entrar num assunto universitário, sendo que vocês ainda são alunos do ensino médio, tá bom? Mas é isso, pessoal. A aula de hoje está acabando por aqui. Façam-o para casa. Prestem bastante atenção nos exercícios complementares que eu vou estar enviando para vocês, tá bom? É de suma importância que vocês façam esses exercícios complementares. Seja ler o livro, por exemplo, eu vou passar como atividade complementar da semana, ler o capítulo 5, que vai ser a página 52 e 53, entendeu? Não vou passar nenhum exercício para poder fazer do livro, porque provavelmente... Não, devo passar algum exercício, mas eu coloco lá na aba de atividades o exercício que eu quero que vocês façam, tá bom? A aula de hoje está ficando por aqui. Não está tão longa como deve ser, admito, mas é para poder não enrolar tanto e ficar uma aula mais bacana, que fluiu de forma mais tranquila, tá bom? Então é isso, pessoal. A aula encerrou. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus e até semana que vem no aulão ao vivo Tire Dúvidas. Já comecem a estudar para a prova, tá? A prova vai cair principalmente dilatação térmica. Vou cobrar bastante exercícios de dilatação térmica. Então é isso. Fiquem com Deus e um forte abraço. Até a próxima aula. Tchauzinho.